Agora sim com áudio, né? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deixa eu conferir aqui o áudio. Conferir o áudio, se tá tudo bem. Eu sou o pastor Henrique Oliveira, seja muito bem-vindo. Nesse canal nós temos devocional na parte. Desculpa a correria, acabamos de chegar da igreja, então tive que ajeitar algumas coisas aqui para já dar início. E vamos embora, vamos lá. Carta de Paulo aos Gálatas. Só ajeitar aqui. Como eu disse, me perdoe a correria. Essa câmera tá errada. Perdão, irmãos. Pronto. Prontinho. Vamos lá. Vamos lá para a leitura. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Um anjo do céu anuncia que seja amaldiçoado. O evangelho por mim anunciado não é segundo o rei com violência, extremamente zeloso, amou por sua graça. Quando alguém, a vez a Damasco, vou colocar aqui, ó, isto é Pedro, tá? E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago. Fui para as regiões, ouviam dizer, causa. Ando também Tito comigo. Porém, em particular, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essas questões surgiu porque alguns falsos irmãos infiltraram. Não nos submetemos a eles que eram tais homens, não me acrescentaram em evangelho. Jesus também operou por meu intermédio. Concordássemos dos pobres, o que foi diligente em fazer. Quando, porém, Cefas, ou seja, Pedro, veio a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por medo dos que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, disse a Cefas diante de todos, ou seja, ele disse a Pedro, ele confrontou o apóstolo Pedro diante de todos. Você é judeu, mas vive como gentil, não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, formos por isso tidos por pecadores, então Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, constituo a mim mesmo um transgressor. Pois, por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Que argumentação do apóstolo Paulo, né? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim?
tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês experimentaram tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela prática ou pela fé na mensagem que ouviram? Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro abençoados com Abraão. Está escrito: maldito seja todo aquele que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição para que, em Cristo, por meio da fé, tenha sido ratificada. Assim, a Escritura não diz. Agora, o que digo é, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança promessa. Deus, porém, concedeu a herança gratuitamente a Abraão por meio da promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. O mediador, entretanto, implica mais de uma parte, mas Deus é um. Então, a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Entretanto, a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que ensinamento de Paulo! Se às vezes com bastante informação assim gera dúvida na cabeça de vocês, pode escrever nos comentários que eu tiro essas dúvidas de vocês, tá? Paulo está argumentando que não é debaixo da lei que nós estamos. Nós não somos salvos pela lei. Nada que o homem puder fazer vai gerar nele salvação. O que a gente faz não gera salvação. O que Cristo fez gerou em nós salvação. O que nós fazemos não gera salvação. O que Cristo fez gera em nós a salvação. E porque somos salvos, nós geramos obras, ok? Não é o que a gente faz que vai levar a gente a ser salvo. É porque somos salvos que as nossas obras vão acompanhar a nossa santidade, que veio de Cristo, tá? A nossa salvação vem de Jesus Cristo. Nós estamos de pé porque o Espírito Santo nos segura. Paulo está argumentando. Não é por obras. Não é por obras da lei que a pessoa é salva. É pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus. Deus abençoe a sua noite. Te dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. O sono dos justos te acompanhe nessa noite e você possa dormir em paz. Amanhã cedo, se Deus permitir, às 8h30 da manhã, estaremos no nosso devocional. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã. Paz.